Isso aí. Nós não podemos abrir mão de sermos mulheres vitoriosas, porque o preço já foi pago na cruz. Então só basta a nós tomarmos posse, né, e sermos vitoriosas. Minhas irmãs, meus irmãos, minhas irmãs, né? Nesse mês de março, eu senti no meu coração um desejo como líder da MCM que nós estivéssemos trazendo mulheres da nossa igreja para falar aos domingos para a gente. E como eu já falei aqui na hora dos avisos, né, isso está acontecendo desde o primeiro domingo de março. O primeiro domingo nós tivemos a irmã Rafaela, que trouxe uma mensagem linda para a gente sobre Jael. Nós aprendemos muito, né, sobre aquela mulher e sobre como Deus usa quem Ele quer, né? Essa é a verdade, porque Deus usou uma mulher que nem era, né, israelita, não era e Deus a usou para vencer o inimigo. E eu sei que nós tivemos hoje pela manhã, a irmã Silvana também trouxe uma mensagem muito linda, né? O Geraldo me falou, que foi sobre mulher virtuosa. Nós falamos tanto sobre mulher virtuosa hoje, né? De manhã, agora à noite, né? E hoje eu quero falar para vocês sobre uma mulher que tem me inspirado muito. E o tema que eu dei para as irmãs, né, o desafio que eu passei para elas, o tema era falar sobre mulheres da Bíblia que nos inspiram. E quantas mulheres nós temos da Bíblia que nos inspiram? Né? São muitas. Então, a Rafa escolheu, já era a irmã Silvana escolheu a mulher virtuosa. E eu escolhi hoje falar sobre Abigail. Abigail é uma mulher que sempre chamou minha atenção. Eu sempre gostei da história dela, por vários motivos que eu vou falando aqui durante a mensagem. Ela sempre chamou a minha atenção. E toda a vida, a história de Abigail, está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Eu não vou ler todo esse capítulo, nós vamos ler alguns versículos aí ao longo da mensagem, né? Eu queria só ler o terceiro versículo, né, que fala assim: Nabal vou começar no primeiro. Segundo, havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Então eu faço a pergunta aqui, depois a gente lê aqui, né? Quem é Abigail? Abigail era uma personagem do Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Todo o capítulo 25 conta e fala da vida dessa mulher e da sua família. Ela é casada com Nabal, descendente de Caleb, que entrou na terra prometida com Josué. Ele era um homem proeminente, tanto em riqueza quanto pela sua descendência, já que ele descendia de Caleb. No versículo 3 do mesmo capítulo, fala que ele era um homem rude e mau. Já Abigail era, segundo o versículo 3, uma mulher sensata e formosa. Um exemplo de mulher virtuosa, sábia e corajosa. Sua história, rica em ensinamentos, transcende os tempos e nos inspira a buscar a excelência em nosso caráter e ações. Ela era uma mulher à frente do seu tempo. Nós vamos ver ao longo da mensagem por quê. E pensando na história dessa mulher à frente do seu tempo, quero apresentar a vocês algumas atitudes de Abigail para que nós possamos aprender com ela. O que ela tem nos ensinado, essa mulher? A primeira coisa que eu trago para vocês, que ela me ensinou, e eu acho que ensina vocês também, ela tinha um discernimento e iniciativa. Abigail era uma mulher sensata e formosa. Que bom, ela era sensata e formosa. Toda mulher quer ser formosa, né? E nós somos, porque nós somos do Senhor, então nós somos formosas, porque nós temos um Pai maravilhoso que nos fez lindas para Ele. Todos nós somos formosas. Lá em 1 Samuel 25:3 fala isso, que ela era uma mulher, que ela fala, Abigail
era sensata e formosa. Então ela era sensata e formosa. Em contraste, né, com Abigail, era o seu marido Nabal, um homem duro e rude. E onde está o discernimento dela, né? Ela tem um discernimento e a capacidade de tomar decisões acertadas. Quando foi preciso, ela tomou a iniciativa de levar até Davi os seus pedidos. Aí a gente vai ter um desenrolar da história. Ele era um homem rude e maligno, né? E a história, quem já leu o capítulo aqui sabe que Nabal ele tinha muitos campos. E então Davi, naquela época, ele estava fugindo ainda do rei Saul. E ele, de uma certa forma, dá proteção ali para Nabal e para os seus trabalhadores. Então Davi se achou no direito de pedir uma contribuição, né? Pedir mantimentos para os seus homens. Mas Nabal, ele era um homem muito egoísta. E quando chegaram para ele e falaram, olha, o rei Davi está pedindo uma contribuição, pedindo mantimentos para ele e para os seus homens. Então o que ele fala? Quem que é Davi mesmo? Quem que é esse aí? Né? Eu não conheço. Você vê essas palavras, mas eu não vou falar com as minhas palavras. Quem que é esse homem? Eu não sei quem que é, não. Mentira, né, gente? Ele sabia muito bem quem era Davi, né? Todo mundo naquela época sabia quem era Davi, até hoje nós só sabemos quem é Davi. Então, ele não quis dar o que Davi estava pedindo, mesmo tendo Davi dado proteção a Nabal e os seus servos, né? Então, Abigail, ela teve então um discernimento e uma iniciativa muito grande, porque ela ficou sabendo que Davi tinha feito esse pedido para Nabal, e ela então toma uma iniciativa. Outra coisa que ela chama a minha atenção é que ela era uma intercessora e ela tinha também muita misericórdia. No versículo 5 a 12, se vocês abrirem lá, fala que enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo e tenha paz em tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tendo ouvido que tens tosqueadores, isso aí já é a história de Nabal aí. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: ache mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, eu daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas essas palavras. Então, aí a história que ele nega a dar a Davi o que ele pede. E aí vem, né, a intercessão, né? Nós vamos ver depois que ela vai interceder pela casa dela, pela família dela. Mas ela toma uma iniciativa aí de resolver essa situação. Pessoas, servos dela, próximas a ela, a procuram e falam para ela: olha, o rei Davi pediu mantimentos para Nabal e ele não quis dar. E Abigail, imediatamente, ela fica muito preocupada, porque ela sabe que Davi não vai deixar isso barato, né? Davi vai querer tomar uma atitude com relação a Nabal. Então, ela toma a iniciativa, indo contra o seu esposo. E aí eu falo que ela é uma mulher à frente do seu tempo, porque naquela época as mulheres não tinham direito nem de falar, né? Elas não escolhiam o seu esposo, elas não escolhiam se elas queriam ter filho, elas não podiam trabalhar, elas não podiam governar a sua casa. Tudo que governava era o seu esposo, né? Era o marido. Então, quando as pessoas chegam para ela e falam sobre o que Nabal fez, ela imediatamente ela pensa: eu preciso resolver essa situação.
E eu achei tão interessante, porque com essa iniciativa dela, ela não se preocupou com ela mesma. Porque ela podia ter pensado, mas eu não vou fazer nada não, né? Porque meu marido rude, mal como ele é, ele vai fazer alguma coisa comigo, vai me espancar, vai me dar um castigo, então eu não vou fazer. Mas ela não pensou nela, mas ela pensou em todas as pessoas da sua casa. Ela pensou mais nos outros do que nela mesma, porque ela sabia que Davi viria para tirar a satisfação com Nabal e até coisa pior, né? Então ela teve uma iniciativa imensa. Então ela vai ao encontro de Davi, o futuro rei de Israel, e ela age imediatamente com muita sabedoria, né? E faz um longo discurso, né? Usando também, aí eu entro no terceiro ponto que eu quero falar, sabedoria e persuasão. Ela foi sábia e usou de persuasão para convencer Davi a não ir a desforra, né? Para Nabal. Aí lá nos versículos 23 a 31, ela faz um discurso muito inteligente, né? E eu fiquei pensando assim, quantas de nós, às vezes, a gente não faz esses discursos nas nossas casas, quando a gente quer alguma coisa dos nossos maridos, né? A gente faz todo aquele discurso, nossa, você é um ótimo marido, nossa, como você está bonito hoje. Eu não posso falar isso, porque meu marido está balançando a cabeça ali. Quando a gente quer convencê-lo de alguma coisa, a gente faz essas coisas também, né? Mas ela, lá atrás, lá naquela época, ela já pensou nisso, né? Então, nos versículos de 23 a 31, ela vai falar com Davi. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-lhes aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu Senhor com este homem de Belial, a saber com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os rostos de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, fostes pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-se por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada ao feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a arrojará como se atirasse na cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito ao seu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue, que sem causa vieres a derramar, e o que te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembra-te da tua serva. Então, ela, o que ela fez aqui, né? Ela não teceu Davi, né? Olha, meu Senhor, o Senhor está aí lutando as batalhas, e o Senhor, né, é maravilhoso, e Davi ficou bem satisfeito quando ouvir tudo isso, né? Quem não ficaria, né? Então, ela foi muito esperta, né? Porque primeiro, quando ela soube da bestialidade do seu marido, né? Ela logo pensou, vou resolver esse problema, vou resolver esse BO. E ela já mandou preparar os jumentos, já mandou preparar todos os mantimentos ali, né? Para levar. Ela já saiu ao encontro de Davi. Olha aí, uma mulher à frente do seu tempo, né? Uma mulher chegar diante de um rei, porque Davi era o rei. Ele não tinha tomado posse ainda, mas ele já era o rei, escolhido pelo próprio Deus. Então ela vai lá e eu vou me humilhar, eu vou me prostrar diante do rei e eu vou mudar essa situação. E foi exatamente o que aconteceu. Ela leva, ela se humilha, né? Ela se humilha, a culpa é minha, né? Ela tomou para si a culpa
Davi, né? Então ela amolece o coração dele. Então essa mulher é uma mulher à frente do seu tempo, corajosa. Eu achei ela muito corajosa, porque muitas mulheres se acovardam, né? A irmã falou agora há pouco das mulheres da Índia que aceitam a sua condição e acham que é normal serem espancadas, né? Serem violadas, serem desrespeitadas. Mas a Abigail aqui não pensou nisso, ela teve a coragem e foi. E ela resolveu, né? E a quarta coisa que eu gostaria de falar para vocês de atitude dela, de reconhecimento e gratidão. Diante da sabedoria e humildade de Abigail, Davi se acalma e desiste dos seus planos de vingança. Ele reconhece a intervenção divina através de Abigail, exclamando: bendita sejas tu por me teres impedido neste dia de ir ter sangue e de me vingar por minha própria mão. 1 Samuel 25:33. Olha aí o reconhecimento, né, da atitude dela. Foi o próprio Deus que falou através da boca de Davi, né? Reconheceu o valor, a iniciativa, a coragem dela, né? E teve esse reconhecimento e gratidão. A quinta atitude que eu gostaria, que eu aprendi com ela, né? Recompensa e legado. Nos versículos 39 a 41, ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a casa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava torná-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu Senhor. Então, aí vem a recompensa dela, né? E eu, como uma mulher romântica que eu sou, porque eu sou romântica, eu achei linda a história dela no final, está com o rei. Porque ela sofreu na mão de um homem mau. E ele mesmo teve o seu próprio castigo, né? Porque quando Abigail tomou toda essa atitude, foi lá e pediu Davi de ir e de matar todos, porque ele ia matar todos os homens. A Bíblia fala, né, que ele ia matar todos os homens daquela casa. E quando ela pediu isso, né, ela chegou perto de Nabal e falou. E quando ela falou com ele o que ela fez, ele passou mal. Acho que ele teve um infarto. Vou falar assim hoje, né? Ele teve um infarto. Acho que ele pensou: que mulher é essa que faz isso? Eu não mandei ela fazer nada, né? Talvez ele tenha falar de pra ela: mas quem mandou você fazer isso? Eu não mandei você fazer nada. Quem manda aqui sou eu. Mas ele teve um infarto, passou mal. E dias depois, a Bíblia diz que o Senhor o feriu. Quer dizer, o Senhor levou ele, né? E ela ficou muito bem sem ele, né? Muito bem sem esse homem ruim. E para acabar de contar a história, né? Ela vai e ganha o rei Davi como esposo. Nossa, que história romântica, né? Então eu achei lindo. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi isso, sabe? Essa recompensa que Deus deu para ela. Compensa servir ao Senhor, compensa a gente lutar as batalhas do Senhor, porque Ele nos recompensa. Há pouco tempo atrás eu enfrentei uma batalha muito grande, aí o Senhor me recompensou, me deu meu Davi, me deu meu Davi. Eu estou muito feliz com ele, né? Então, ela no final ela ainda teve essa recompensa, né? Davi, a Bíblia fala que ela era o quê? Uma mulher formosa, né? Então é claro que ele não era pouco, ele viu aquela mulher linda, mas como ele era um homem respeitoso, né? A Bíblia era respeitosa. Depois, né? A gente não sabe. Aí ele não se engraçou do lado dela, mas quando ele ficou sabendo que ela ficou viúva, o que ele fez? Eu vou pegar essa mulher para mim, para ser minha esposa. E ela agradeceu, né? Gostou muito de ser esposa dele. E essa parte aí eu gostei muito também. Então, a sabedoria e a coragem de Abigail a recompensaram. Ela se torna esposa de Davi após a morte de Nabal e posteriormente rainha de Israel. Sua história inspira mulheres e homens de todas as eras a buscar
buscarem a sabedoria, a misericórdia e a justiça em suas vidas, né? Porque ela foi recompensada. Abigail tinha um nome muito especial. O significado dele quer dizer filha amada do Pai. Isso nos ensina que todas nós, enquanto mulheres, somos filhas amadas de Deus. Mulher, você é preciosa e precisa levar isso em consideração sempre, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis para você. E baseado na história de Abigail, eu gostaria também de deixar alguns conselhos. Eu falei de algumas atitudes, as atitudes de discernimento e iniciativa, intercessão e misericórdia, sabedoria e persuasão, reconhecimento e gratidão, recompensa e legado. E agora eu quero deixar 3 conselhos para vocês. O primeiro conselho que eu quero deixar para vocês, mulheres mais jovens, mulheres de idades medianas, mulheres mais velhas, mulheres de todas as idades. A primeira, tenha ao seu lado pessoas de confiança. Cuidado com as amizades. Abigail tinha pessoas de confiança ao seu lado. Os seus servos, quando souberam do que Nabal tinha feito, o que eles fizeram? Eles correram lá e foi contar para ela o que tinha acontecido, porque senão todos eles tinham morrido, né? Então ela tinha pessoas de confiança ao seu lado. Abigail tinha servos e servos falaram para ela o que estava acontecendo. Mulher, você tem pessoas de confiança ao seu lado? Você tem amigos de verdade? A Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos as pessoas. Então olhe ao seu redor e verifique quem tem dado bom fruto e que pode ser seu amigo. Tenha pessoas de confiança ao seu lado. Vamos escolher nossos amigos, né? Não vamos entregar a qualquer pessoa, a nossa intimidade. Tem pessoas que falam da vida dela para todo mundo. E muitos vão ficar tristes com o que você está passando, vão orar por você, vão se solidarizar com você, mas muitos vão te criticar, vão falar, tá vendo? Ela está passando por isso por causa disso. Vão te criticar. Então cuidado com as amizades. Eu me lembro quando eu era adolescente, já naquele tempo, não foi há muito tempo atrás, não, foi alguns aninhos atrás aí. Aí na minha escola tinha aquelas moças, aquelas meninas que eram as famosinhas, né? Igual naqueles filmes de Hollywood, né? Como é que eles falam? As patricinhas, né? Aquelas mulheres que ficavam em evidência. Na minha escola também tinha, né? Um grupo de meninas que eram assim. E eu era muito bobinha, muito tímida. E eu lembro que uma dessas meninas foi estudar comigo na minha sala. E ela começou, nós começamos a fazer amizade, e ela começou a me levar para o grupo dela. Elas ficavam sempre depois no final da escola, lá, sentavam lá no lugar ali no Parque Municipal. Eu estudei no IMACO, e elas sentavam no lugar ali próximo do colégio e ficavam só as patricinhas, aí a gente, as bobonas, ficava lá olhando, querendo estar lá no meio delas. Nessa época eu ainda não conhecia Jesus, eu conheci Jesus depois. E eu me lembro que eu fiz amizade com uma delas. E elas gostavam de falar sobre namoro, de falar sobre. E elas gostavam de fumar também. E um dia uma delas falou: você podia fumar também, mas a gente não sabia fumar, não sabia tragar, não sabia nada. E eu lembro que eu fui tentar, eu tossia, e aquele trem queimando aqui dentro da minha garganta. Mas eu queria fazer parte daquela turma. Então eu comecei eu tinha uma irmã nessa época que ela fumava e eu comecei a roubar os cigarros dela. Eu comecei a tirar cigarro dela escondido e levar para fumar com as meninas. Mas Deus tinha um plano na minha vida. E essas meninas não eram para ser minhas amigas, não eram pessoas para eu andar, porque o Senhor já tinha um plano na minha vida. Ele já tinha me escolhido para ser filha dele. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa e peguei um cigarro da minha irmã, entrei pro banheiro, eu vou tentar aqui aprender a tragar, porque eu não sabia não, que não trago nada. E então a minha irmã chegou mesmo na hora, e a minha irmã, olha, se eu te pegar fumando de novo, eu vou fazer segundo, e um cigarro. E essa minha irmã, ela é muito brava, e eu ficava pensando, se ela me pegar fumando, ela vai fazer comigo mesmo. E nunca mais eu peguei cigarro escondido, nunca mais fumei e parei de andar com essas meninas. Mas eu sei que Deus usou minha irmã naquele dia, porque talvez eu tivesse aprendido aquele vício e talvez eu não tivesse aceitado Jesus e estaria tão disponível para servir a Jesus, né? Com
com algum vício tão ruim. E então eu contei essa história para dizer para vocês que nem toda amizade é boa. Então nós devemos escolher as nossas amizades. Com quem a gente ama? Essa pessoa está nos dando bons conselhos ou está nos levando para caminhos que vão nos levar para longe do Senhor? Pense nisso. Segundo conselho, seja um canal de conciliação em sua casa. A Abigail também tinha um caráter conciliador. Nós mulheres somos relacionais e unimos todos os fios que estão desatados dentro da nossa casa. Abigail fez isso e conciliou um problema muito sério que tinha começado na sua família. Abigail conseguiu convencer o rei Davi a não destruir sua casa. Ela tinha um caráter conciliador. Nós temos isso, minhas irmãs. Nós mulheres temos isso. Nós somos conciliadores e podemos ser conciliadoras ou então, qual a palavra que eu posso usar aqui? Então, nós podemos ser aquelas que nós podemos ser aquelas que separam, não insensatas, que separam. Né? Quantas mulheres aí separam as famílias, né? As mães, às vezes mães que não são sábias, mas nós somos mulheres conciliadoras, nós somos mulheres tementes ao Senhor. Então, se nós não temos essa característica, nós podemos pedir ao Senhor para que Ele nos dê. É difícil, porque muitas de nós, às vezes, temos um lar dividido, temos, às vezes, filhos que não estão na presença do Senhor. É aí, então, que nós precisamos trabalhar, né, e ser conciliadoras mesmo. Porque eles precisam ver a beleza de Cristo em nós. Eu sempre digo para as pessoas, para as minhas amigas, para as pessoas que estão passando e enfrentando lutas com os filhos, todo mundo pode abandonar o seu filho, mas você, mãe, nunca. A mãe nunca pode abandonar. Eu sempre falo isso para as minhas amigas, às vezes, que estão passando por lutas com seus filhos. Não abandone o seu filho, não deixe de orar pelo seu filho. O mundo pode virar as costas para ele, mas você não. Então vamos ser mulheres conciliadoras. A terceira, seja uma intercessora de sua família. Outra lição que ela nos ensina é que ela é uma mulher intercessora. Abigail chegou até Davi e com uma maneira, uma estratégia muito diferente, ela conseguiu convencer Davi a não destruir a sua casa. Ela intercedeu pela sua casa ao rei. E aí que eu quero dizer, você, mulher, precisa interceder pela sua família. Você é a principal intercessora da sua casa. Você precisa orar, se dobrar diante do rei e pedir pelos seus. E nós temos o Rei dos Reis à nossa disposição, porque Ele está sempre à nossa disposição. Basta que a gente vá até Ele. Seja uma intercessora da sua casa. Eu falei que tinha 3, mas são 4. O quarto, conquiste o coração de sua família. Por último, Abigail conquistou o coração do rei Davi. Ele confiou nela e, apesar de estar passando por um momento fugindo do rei Davi, ele recebeu Abigail com todos os presentes que ela deu. Mulher, você pode conquistar o coração da sua família. Não importa o problema ou a situação que você esteja vivendo. O Senhor está contigo. Ele pode reatar todos os laços que precisam dentro do seu lar. Eu sempre digo que todos podem abandonar os filhos quando eles estão fazendo coisas que não agradam a Deus ou que não são boas. Mas nunca uma mãe abandona um filho. Então, conquiste o coração da sua família. Eu sei que é difícil. Porque eu tenho filhos também. E eu sei que é muito difícil. Mas não é impossível. E com a ajuda do nosso Deus, nós podemos conquistar os nossos filhos, os nossos familiares, né? Podemos ser conciliadoras, né? E podemos também fazer com que nós sejamos pessoas de confiança para a nossa família, para os nossos filhos e também para as nossas amigas. Né? Que as pessoas vejam em nós essas qualidades. Né? E por fim, né, eu queria dizer que em nossa jornada diária podemos seguir o exemplo de Abigail, buscando a sabedoria, a coragem e a misericórdia em nossas ações. Que sua história nos inspire a sermos agentes de paz e transformação no mundo. A história de Abigail destaca a importância da sabedoria, da prudência e da iniciativa.
ela demonstra como mesmo em situações difíceis é possível agir com coragem e inteligência para evitar conflitos e buscar paz dentro dos nossos lares e também fora dele. Que o Senhor nos ajude. Eu queria pedir ao pessoal do louvor, nós vamos cantar uma música. E essa música, hoje toda a mensagem falou do quanto nós somos especiais, né? E eu quero que cada mulher aqui nessa noite saia sabendo que você é muito especial. Se inspire em Abigail, se inspire em Jade, se inspire em outras mulheres da Bíblia, né, que nós vamos ouvir ainda nos próximos domingos. Mas tem tantas mulheres aqui na Bíblia que têm histórias para nos inspirar, para que a gente possa ser mulheres melhores, mulheres tementes ao Senhor, mulheres boas amigas, né, mulheres que intercedem pelas